Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio aqui, transmitido diretamente do Health Innovation Forum. E a gente começou porque eu já tinha começado quando eu vi, o papo já estava indo, tive que parar de tão bom que tá. Então hoje a gente está aqui com dois médicos e duas pessoas que já me mostraram que têm um olhar humanizado para a saúde e que ao mesmo tempo estão muito interessados em entender e trazer para o negócio, obviamente, a tecnologia como forma de melhorar o atendimento. Estou aqui com o Dr. Carlos Watanabe, que é urologista, especialista em cirurgia robótica, entre outras coisas que eu já vou falar, e o Rafael Buta, doutor, também urologista, e a gente já estava aqui avançando, então vou só resgatar um pouquinho. Quem quer começar? Doutor Rafael, pronto. Doutor, como é que... Vou começar pelo básico. Um evento como esse em Goiânia, que reúne médicos, que reúne gestores da área da saúde, gestores públicos e empresas que alimentam a infraestrutura de tudo isso que a gente está falando. Dentro de um universo que ainda tem tanta possibilidade de crescimento, né? Como é que vocês recebem um evento desse em Goiás? Theo, um evento fenomenal. É a palavra que eu tenho para definir isso. Desde o momento que a gente chegou aqui, que viu a estrutura, viu o formato do evento e, melhor ainda, a gente viu as conexões que a gente conseguiu fazer aqui dentro, esse é um evento que é fora da caixinha, pelo menos para nós da área médica. Eu acho que o pessoal de tecnologia deve ter alguma familiaridade mais com esse tipo de evento, mas para a gente da área médica, que vai num congresso de urologia, fica discutindo só técnica cirúrgica, Uhum. robótica, sei lá o quê. Então, isso pra gente, isso tira a gente de uma zona de conforto, só que coloca a gente em um monte de oportunidade. Isso é legal, ninguém tinha dito isso, né? Porque Isso, aqui vocês, como médicos, têm uma visão de um outro lado. Que isso. lado é esse? É o mercadológico? É o quê? Não é o lado mercadológico, é o lado de facilitar o nosso cuidado ao paciente. A Perfeito. gente encontra aqui, com as conexões que a gente fez, soluções para diminuir o tempo que a gente passa com burocracia, olhando Uhum. o exame, escrevendo o que o paciente fala para a gente e reverte esse tempo em cuidado com o paciente, em olhar para o Maravilhoso. paciente, entender o que ele está sentindo, quais são os anseios, quais são os medos dele, e com isso a gente consegue melhorar a nossa qualidade de atendimento e oferecer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Muito bom. Doutor Carlos, a gente tem dois números aqui que eu tenho falado bastante. O primeiro, o doutor Rafael acabou de falar de burocracia. É verdade que 70% do tempo de vocês é gasto preenchendo papel e computador? É verdade, Theo. E aí, justamente, um dado bem interessante, né? Nos Estados Unidos, o Dr. Gil, que é um dos principais nomes da urologia, então ele tem trabalhado com inteligência artificial em uma parceria muito interessante com a Microsoft até. E aí ele mostrou no último congresso americano um aplicativo de inteligência artificial que faz a consulta de triagem do paciente Uhum. antes dele chegar no consultório. E ali no aplicativo muito humanizado até, consegue fazer essa abordagem e quando chega para o médico, já chega com as informações ali. Então os exames, já chega com os antecedentes, se foi operado ou não, o que é que aconteceu com aquele paciente. E quando ele vai para o atendimento com o médico de verdade, a gente tem a oportunidade de gastar tempo com o que realmente importa. Então estabelecendo a conexão, transmitindo ali a segurança do procedimento, mostrando o que é melhor para o paciente, isso tudo com auxílio da inteligência artificial. E quando você vai ver, vai reduzir o tempo de consulta, que às vezes era de 40 minutos, que num serviço público, por exemplo, é muito importante que você tenha agilidade, mas que você seja humano e que você consiga ali também transmitir o que é importante para o paciente, reduz aquilo de 40 minutos para cerca de 10 minutos. E aí você tem tempo de qualidade com o seu paciente. Exclui aquela burocracia de bater foto de exame, de resgatar no sistema, de ficar olhando para a tela em vez de estar olhando nos olhos. Então, isso eu acho que a tecnologia pode ajudar a gente. A gente otimiza o nosso tempo, que é importante, do ponto de vista, por exemplo, realmente populacional é fundamental, mas a gente vê aí também que a gente vai ter tempo de qualidade com o que importa. A gente é inegável, né? A gente, por exemplo, passei por isso recentemente, estava contando para vocês. E não tem jeito, né? Quando a gente chega num determinado nível de atendimento médico que vocês oferecem, a gente sabe que daquele ponto para frente é só particular, né? E aí a gente está num evento que tem tecnologia, que tem, né, tanta coisa. Como que a gente aproxima, na visão de vocês, tanta tecnologia, atendimento de um nível tão alto da maior parte do povo brasileiro? Como que isso acontece? Como que um robô, que antes só a empresa americana lá fazia, agora tem a empresa chinesa fazendo, como que isso tudo chega no sistema público para todo mundo ser atendido assim? Pergunta facinho para vocês. Se Simples, já, descobrir, já pergunta vira de milhões. ministro Pergunta da de milhão. saúde, né? O bom, Theo, é que Justamente. você começou e passou para o Rafael, A mais e vai difícil. ficar mais fácil para mim depois, tenho certeza. Bom,
O SUS vai começar a financiar isso, né? A Conitec aprovou o uso do robô para cirurgia de próstata, para De tratar câncer, câncer de né? próstata. Legal. Então isso já é um grande avanço, um grande passo, porque foi visto o benefício daquele custo, né, daquele investimento no robô, vai ter um benefício tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Então a gente otimiza a alocação de recursos. E quando a gente pensa no longo prazo, o paciente vai ficar internado menos tempo, vai receber menos sangue, só que lá na frente ele vai precisar de menos radioterapia para complementar o tratamento cirúrgico, que muitas vezes não foi feito adequadamente lá atrás, vai precisar de menos intervenções para complicações como incontinência urinária, disfunção erétil. Então, no longo prazo, esse investimento Perfeito. vale a pena. Então, o SUS começa a financiar isso e a gente tem que pensar muito bem, colocar na mesa de negociação um ponto importante. Como é que vai ser o financiamento disso no passar do tempo, porque não basta só o investimento na plataforma robótica e comprar insumos ali, fazer um contrato para um ano. E aí entram também soluções de inteligência artificial para poder fazer o manejo desses recursos. A partir de quanto tempo eu preciso lançar um novo processo de licitação para poder fazer a compra de um insumo, de um braço, de uma pinça robótica, e a gente vai ficar sem Para que ele não daquele tempo, acabe. justamente, para que não acabe. Porque muitas vezes no serviço público esse processo ele é lentificado e ineficaz. Então a gente vê muitas vezes num hospital público falta gás. Por que faltou gás? Gás é um produto barato, que é simples de comprar, porque não foi feito esse processo de identificação do estoque, quando que isso acaba, quanto que a gente tem que disparar a licitação. E Uhum. nisso, uma solução de inteligência artificial pode entrar e resolver isso, né? Já tabula, sabe quando que precisa iniciar todo o processo. Isso sem contar, porque eu sou jornalista e fui repórter por bastante tempo, Uhum. né? Sem contar que às vezes a falta de um gás vira uma notícia lá no jornal e gera dano reputacional ainda por cima, que Justamente. capital político e tantas outras coisas. Uhum. Pela sua fala, então, doutor, o que a gente pode começar a concluir é que a primeira coisa que o sistema público tem que fazer é conta, né? É assim, é Para conta. entender que no fim das contas a conta se paga, né? E é interessante a gente conversando com gestores de saúde, então isso é legal também, vieram gestores de saúde aqui para o Congresso, né? E a gente pôde debater um pouco sobre o tema. É realmente a questão, Carlos, dinheiro, na verdade, não falta. O que falta muitas vezes é você ter projetos sérios para você aplicar esse dinheiro da forma adequada, identificar esses problemas. Então, assim, câncer de próstata é um problema muito sério, né? Imagina só, o tratamento, se você faz na fase precoce, 90% dos pacientes são curados. Agora, se você atrasa esse tratamento, vai para uma hormonioterapia, às vezes para uma quimioterapia, tratamentos extremamente caros, onerosos, com uma taxa de cura menor, se já está numa fase com metástase, por exemplo, a doença está espalhada. E se a gente faz a cirurgia, por exemplo, robótica, mas no SUS, até o momento, só tinha cirurgia aberta, em alguns poucos lugares laparoscópica, tem um índice de incontinência. Imagina o paciente faz uma cirurgia, alta chance de usar uma fralda depois. Ele deixa de ser produtivo, é ruim para a sociedade. Perfeito. A partir do para ele é Muitas ruim. vezes vai começar a receber um valor de INSS, por exemplo, Exato, então já gera exato. todo um, né? Para de trabalhar. Os nossos pacientes com cirurgia robótica dizem, doutor, quando eu posso voltar a trabalhar? Imagina você trazer esse benefício para a população toda, para uma doença altamente prevalente. Então faz sentido a gente usar os recursos de saúde com tecnologias que sejam úteis. Também a gente não pode se enganar, o robô é uma panaceia, eu vou usar isso em todas as cirurgias e vai funcionar. Não, tem cirurgias específicas. Uhum. Você tem que continuar fazendo as suas cirurgias do jeito que você faz, tratando bem seu paciente. É uma cirurgia de mama, uma mastectomia, é uma cirurgia aberta. Não tem por que usar um robô, exceto em casos muito específicos. Então, a gente tem que gerir o recurso público do jeito certo. E a nossa preocupação é essa também. A gente conversa com muitos colegas urologistas e diz assim, mas vai colocar um robô no SUS. Mas como é que vai ser o treinamento? Isso é verdade, é um ponto chave. O robô não se opera sozinho. Eu gosto de comparar o robô com um carro de Fórmula 1. Muitas pessoas tiram a licença para dirigir um carro, mas quem dirige um carro de Fórmula 1, no caso um robô cirúrgico, geralmente tem que passar por um processo de treinamento, tem uma curva de aprendizado, tem que fazer muita corrida para conseguir chegar lá. Então, se a gente trabalhar direitinho, tiver um programa de treinamento adequado, a gente pode ter também bons cirurgiões no SUS executando essas cirurgias de alta complexidade com um benefício muito grande. Então, dá um exemplo prático. Uma cirurgia aberta que a gente faz no SUS, se não for feita de uma forma padronizada num grande centro, às vezes o paciente fica internado uma semana. O custo, às vezes, de uma internação hospitalar num hospital terciário é de R$ 5.000 por dia, R$ 6.000 por dia. O custo de uma cirurgia, o paciente que é submetido a uma cirurgia robótica, 24 horas depois vai embora para casa. É um dia de internação.
pensa Aí, isso, né? é caro. A cirurgia robótica por procedimento custa R$ 30.000 a mais do que uma aberta, no Brasil, por exemplo. Mas você reduziu o tempo de internação, esse paciente não vai usar fralda se fizer a cirurgia direitinho, vai conseguir se tratar do câncer, vai evitar de consumir lá na frente um recurso que vai ser usado para outro fim. Então é muito importante a gente ter essa ideia. Gestão de recursos. Acho que isso é uma mensagem boa que a gente trouxe aqui no fórum, a gente discutiu bastante isso e fica para a gente também como profissional médico. Me chamou a atenção, conversando com o Dr. Nilo, porque o robô não é novo, né? Aquele robô americano que Correto? tinha patente ali, né? Era dono da patente e tal, e Sim. agora tem outros robôs, entre eles um chinês, né? Entretanto, mesmo não sendo uma tecnologia nova, o que a gente percebe pelo número, 5% se declarado, pouquíssimos médicos se interessaram, né, por isso. E se não tem médico para operar, a gente já tem aí uma lacuna enorme. Então, acho que, falando um pouco do trabalho de vocês e dessa crença no treinamento, como é que é hoje o trabalho que vocês estão fazendo nessa área? E qual que é a visão que a gente pode ter em médio e longo prazo, doutor, de mudar um pouco esse cenário, de ter mais médico capacitado para operar essas tecnologias? Quando chega uma nova tecnologia, a nossa primeira reação é ficar com um pouco de medo daquela da Saber se é adoção. tão bom quanto, né? Será que vai Verdade. funcionar? Será que é Uhum. bom? E isso já retrai um pouco grande parte dos médicos que podiam estar adotando aquela tecnologia. Então, isso é um ponto importante que a gente já está quebrando. Hoje, já está provado que a cirurgia robótica para câncer de próstata é melhor que a cirurgia aberta, em vários pontos. Então, essa objeção já está quebrada. Então, a gente agora chega com a solução para poder desenvolver o treinamento para esses cirurgiões, tanto na rede pública quanto na rede privada, e capacitá-los para operar o robô. Igual o Carlos falou da questão do carro de Fórmula 1, os controles do carro de Fórmula 1 são muito diferentes do controle de um carro popular. Então, o médico ele vai entrar em contato com a plataforma, vai fazer um treinamento no simulador por no mínimo 40 horas. A plataforma é uma plataforma digital? Uma Ou... plata- Não. Existe um simulador digital, Uhum. em que tem umas pinças virtuais, mas existe Com também óculos 3D. com óculos Correto. 3D, Ok, mas existe também o simulador como se fosse um console de robô. ok. Então ali ele vai treinar os movimentos, vai refinar aqueles movimentos que às vezes ele já trouxe da laparoscopia, então ele já tem alguma noção, só que ele precisa treinar e treinar e treinar e treinar por muitas horas para conseguir um mínimo de habilidade para poder mexer as pinças do robô, para aí sim ir para um modelo vivo. Inicialmente um modelo animal, um porquinho ou um cadáver, e depois vai chegar no paciente. E mesmo assim, quando ele está apto para colocar a mão no paciente, tem que ter um mentor ali do lado, que na nossa área a gente chama de Supervisão. proctor. Uhum. Proctor. Esse proctor vai estar do lado do cirurgião e muitas vezes assumindo vários passos da cirurgia. Porque a gente divide a cirurgia em alguns passos. O cirurgião que está em treinamento começa a operar e o proctor ali do lado. A partir do momento que, naquele tempo, vamos supor, 30 minutos, não cumpriu o primeiro passo, o proctor assume, termina o procedimento, passa-se ao passo seguinte. Uhum. Isso em vários passos. Até aquele cirurgião começar a ter habilidade para performar toda a cirurgia com qualidade que traga o benefício para o paciente. Uhum. Porque não adianta nada o cara começar a operar e a cirurgia ser uma cirurgia mal feita, que vai deixar o paciente incontinente, que vai trazer malefícios, né, morbidade para aquele paciente. Então, esse processo de treinamento, ele é longo, a curva de aprendizado é longa e é muito específico. E nisso a gente entra com a solução para treinamento dessas pessoas. Então, a gente faz uma proctoria, a gente está ali do lado para poder desenvolver a capacidade desses cirurgiões. Esse negócio já está em andamento, doutor? Sim, na Já- verdade, Theo, eu acho que é um ponto importante, né, de citar tudo isso que o Rafael falou. A gente foi aprendendo ao longo de muitos anos, esses mais de 20 anos de plataforma robótica, que antes era dessa empresa americana e agora vai ser mais aberta essa oportunidade. Na verdade, foi ao longo dos anos que a gente foi desenvolvendo isso no mundo inteiro. Então, esse currículo, inclusive, essa forma de orientar a cirurgia foi desenvolvida no currículo europeu, na comunidade europeia de urologia, e é um currículo bem estabelecido desde 2015. E a gente replica isso no Brasil nas instituições privadas, né? Então, tem um rigor para avaliação e acompanhamento dos cirurgiões. Por isso que a cirurgia robótica ela é tão boa assim. Os resultados são tão bons, mas porque geralmente o cirurgião, aquele que quer realmente se dedicar, que se destaca na área, ele tem que obedecer esses critérios e ele vai continuar sendo seguido por um orientador mais experiente durante um bom tempo. E aí depois ele vai estar livre para fazer os seus procedimentos só, geralmente quando tem mais de 150 cirurgias.
Então ele vai estar muito à vontade para poder operar paciente de uma forma no nível de excelência. Então esse é um ponto crítico. A grande diferença para a cirurgia aberta e laparoscópica não é mais faça você mesmo. Você não vai aprender a operar como era antigamente no SUS, no paciente e vamos por tentativa e erro. É o jeito clássico, não é assim. É até uma coisa meio doida, né? Porque assim, Sim, vai pro SUS, que lá é porrada, exato. a hora que você Isso tiver aí. bom, você vai pro Quando particular. você Exato. pensa na ética disso, Pô, né? Pois loucura. é, e isso mudou, porque é que nem pilotar um avião. Então você não pode chegar e colocar a vida de uma pessoa nas mãos de outra, né? E você não se preocupar com o processo de treinamento. Mas foi assim a gente aprendeu cirurgia aberta. Eu e o Rafael somos da geração que nós aprendemos cirurgia aberta dessa forma. Só que sempre tinha alguém mais velho para poder orientar, só que era mais difícil. Não tinha vídeo no YouTube, não Uhum. tinha simulador como tem hoje em dia, Óculos 3D. cockpit para a gente poder treinar ali a cirurgia, óculos 3D, não tinha nada disso, agora tem. Então por que que a gente não traz isso também para o SUS? Por que que a gente não pode criar um programa de treinamento de cirurgia robótica e quem sabe até de cirurgia laparoscópica aberta, reproduzir isso em mais larga escala em outras modalidades de cirurgia para a gente melhorar o conhecimento. Acho que esse que é o ponto, né? 5% dos colegas fazendo cirurgia robótica, né, da nossa área, por exemplo, na urologia. Mas tem um motivo. A tecnologia é cara, acessível a poucas pessoas, a uma faixa da população muito pequena. Com a ampliação disso, a gente tem que se preocupar também com o outro lado. Vamos treinar esses colegas, mas da forma adequada. Então, eu acho que é aí que entra essa solução de educação. E tem uma outra característica, né? As plataformas robóticas que estão chegando, já estão chegando com a possibilidade de você poder operar à distância. Lógico, a gente não é a intenção operar à distância agora. Tem uma série de questões éticas e regulatórias que a gente precisa lidar. Mas a questão de educação, a gente está lá realmente dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, a gente acompanhando em tempo real. E às vezes a gente, olha, vamos ajustar a mão aqui, que a sua mão está errada, você está fazendo a cirurgia errada, e você mostra como é que faz. E ali você corrige um problema que está acontecendo. Imagina só, você está lá com um robô no Amapá, que não te tem cirurgia robótica, por exemplo, no Amapá, e você ajuda o colega que está lá. Ou ele já, de repente, já fez a capacitação, ele já treinou cirurgia robótica com você aqui em Brasília ou em Goiânia, e aí ele precisa fazer os casos dele lá, mas ele está com um caso difícil, uma cirurgia que ele nunca fez. Imagina eu estando aqui dando uma assessoria para ele, Maravilhoso. ajudando. Eu acho que esse que é a finalidade, Claro. né? E às vezes pode ser que seja necessário, pela questão da urgência, emergência, operar à distância, Correto, quando for correto. preciso, né? Não Sim, que exato. seja algo que substitua o olhar humano, né? Mas Exato, exato. Porque tem até aquela questão, né, Theo? Você está aqui com o seu médico, você quer ser operado por ele, com isso, certeza. exato, a Você quer ter confiança. confiança nele. Você quer ter o seu bom cirurgião do seu lado. Mas às vezes tem uma cirurgia que ele não vai conseguir fazer. E às vezes você não pode pegar o avião e ir para outro estado, né? Como hoje em dia o pessoal faz. Ah, eu tô lá no interior de Minas e eu vou lá com o Carlos operar em Brasília. Tudo bem, é possível para pessoas que têm posses, têm recursos. E no SUS, né? Então a gente tem que pensar nisso como uma ferramenta que realmente vai levar saúde para quem interessa e a gente pode levar capacitação também. Sensacional. Para a gente ir caminhando para um desfecho, para liberar vocês, dentro desse contexto a gente vê oportunidades, vê, por exemplo, aqui para citar o governo do estado que está presente, já tive aqui com vários representantes e tudo mais, como dar os próximos passos a partir de agora, no sentido mesmo da gente daqui a um ano, quem sabe a gente se encontra de novo, e aí de 5%, de repente a gente está falando de 10%, de 15%, quais são os próximos passos para esse trabalho popularizar? Eu acho que o principal passo é o passo educacional. É replicar o que a gente aprendeu ao longo desse caminho, dessa nossa jornada na urologia. O Carlos tem cara de novinho, mas ele já está Ele tem cara de novinho mesmo. Pois é, há bastante tempo. Então comecei cedo. Muito cedo, doutor. Comecei cedo. a gente já criou uma rotina, um método, e a gente adaptou esse método à nossa realidade, e a gente consegue replicar isso para o ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, o primeiro passo é estabelecer esse protocolo de ensino, de mentoria para esses novos cirurgiões, para poder aplicar e deixar com que eles sigam o trajeto deles, replicando também esse conhecimento mais para frente. E o que eu acho também, Theo e Rafa, é a questão de que eventos como esse, né, em que a gente coloca quem realmente trabalha, está preocupado com isso, com educação, com desenvolvimento cirúrgico, com expansão, todo mundo junto para discutir. Num ambiente que não tem realmente assim o interesse comercial, pode existir, pode existir interesses diversos, mas a gente não pode esquecer que o objetivo final é o nosso paciente, é a pessoa que está ali do outro lado. Se a gente andar com esse objetivo em mente,
e passar a organizar realmente reuniões. A gente vai, pega o gestor da sua cidade, pega o político da sua cidade, pega o secretário de saúde, junta com o pessoal da empresa que está trazendo um robô que possibilita tudo isso, e os profissionais que já trabalham com educação, não vamos precisar inventar do zero. Por que não pegar a expertise que a gente já tem e aplicar onde agora está precisando? Então é isso. A partir do momento que a gente cria esses hubs, e hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia a gente tem comunicação muito fácil, a gente entra, abre o LinkedIn e está ali os profissionais que são interessantes. Então, fazendo isso, eu acho que começa daí. Comunicação, conversa, o jeito que a gente está fazendo aqui hoje, Theo, comunicando, né? Uhum. Hoje você está produzindo conteúdo aqui que com certeza vai ajudar muita gente que não fazia nem ideia de que era possível fazer Vocês que isso. estão produzindo. É, Eu só estou perguntando. Quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês, doutores, como que faz? Onde que, né, potenciais alunos, como é que Sim. funciona? A gente está em Brasília, qualquer pessoa consegue encontrar a gente no Instagram, @rafaelbuta.dr, de doutor, e Dr. Carlos Watanabe, bem simples. Ok. Então, dá para encontrar a gente, tem muitas coisas, conteúdos na área de educação, cirurgia robótica, cirurgias urológicas complexas, que é a nossa área de atuação. E, atualmente, também a gente tem trabalhado com a questão da inteligência artificial e aplicada realmente à medicina no nosso dia a dia e também tecnologias novas, como a telecirurgia. Então, tá aí, a gente está disponível realmente, é fácil de nos encontrar, tem no LinkedIn também. Então, a gente E os adora cursos já estão acontecendo, os treinamentos e tudo mais. os treinamentos estão sendo desenvolvidos agora. Legal. Acho que nos próximos 2 a 3 meses já estão em prática. correto. E Com turmas sendo abertas e tal. Isso, exato. E Maravilhoso. a cirurgia robótica a gente já tem curso lá em Brasília, então a gente tem plataforma robótica instalada lá e vem alunos do Brasil inteiro para acompanhar cirurgias, né? E fazer treinamento com a gente já atualmente, mas na rede privada. Então, nossa intenção é criar os cursos também que se ampliem para os hospitais menores que agora estão adquirindo robô nas novas plataformas também, que é uma coisa diferente. Então, é como pegar um carro novo. Você precisa se adaptar a algumas questões da tecnologia. Então, a gente vai ajudar nisso também. Olha, fiquei muito feliz de conhecê-los, que trabalho massa, conversa boa. Legal, legal. Suas Tá. considerações finais, doutor, vou até chamar de Rafa. Rafa, Tô tá íntimo. ótimo. O que você achou do evento e, enfim, né? Fala um pouco sobre essa experiência. Eu queria agradecer a oportunidade de estar agradeço. aqui conversando com você. Agradeço o Francisco também, da Hospicon University, e o Gabriel, da Hospicon, por propiciar esse momento para a gente. Esse evento, igual eu falei, é um evento fora da caixinha. A gente começa a pensar coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, e essas conexões que a gente cria aqui geram para a gente um ambiente que a gente consegue propiciar para o nosso paciente uma melhor qualidade de atendimento. Então, eu só tenho a agradecer por ter feito parte desse evento. Ano que vem tem mais. Tem Estaremos mais. aqui. Doutor, e você? Então, assim, realmente, agradecimento eu acho que o Rafael já fez para todo mundo, né? E foi uma oportunidade. Eu trouxe até meu primo que trabalha com tecnologia da informação, inteligência artificial, veio de São Paulo para poder participar do evento também. De repente tá todo mundo junto, Tá né? todo Tantas mundo ideias. junto, né? muitas ideias interessantes, conversar com o gestor, conversar com representantes de empresas, conversar com colegas de outros países também, da área médica. Então, uma oportunidade fantástica. Eu acho que só tem realmente pontos positivos e espero que até o próximo evento a gente tenha novidades muito boas aí. Adorei conhecer vocês. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Já viu aí, né? Não preciso nem dizer mais, é só assistir que vem coisa boa. Estamos no segundo dia do Health Innovation Forum e tem mais entrevistas ainda, porque é muita gente boa, né? Então a gente está abrindo espaço para todo mundo. A gente se vê.